Então, nós temos pessoas que... E eu me assusto porque a maioria ou vem de berço, ou é filho de pastor, ou é filho de alguém que está em atividade contínua na igreja, mas não tem sequer intimidade com a palavra. Então, são pessoas que se acostumaram a ser frequentadores de culto. São pessoas que se acostumaram a frequentar a igreja, a abrir a Bíblia só quando é feita ou a leitura oficial, ou quando o pregador pede, ou quando vai ter uma oportunidade. Então, as pessoas usam a Bíblia como se fosse... Eu brinco muito que é um pé de coelho. Então, ou ela abre ali na cama dela, ou em cima da cabeceira da cama, e aí no Salmo 91, no Salmo 23, a gente conhece, Salmo 121, e as pessoas não têm mais o apreço pelas escrituras, não têm o desejo de aprender, e aí começa uma outra pergunta que eu vou fazer para o senhor, que está totalmente correlacionada ao tema, porque muitos ensinaram que aquele que faz teologia esfria, que aquele que estuda demais deixa o Espírito Santo de lado e só dá lugar para o conhecimento, para o entendimento. O senhor já ouviu isso como professor? Já, e ainda ouço, e ainda leio em alguns comentários da internet, né? Percebe-se que quando nós temos uma teologia distorcida, aquilo que é uma maldição pode se tornar uma virtude. Como, por exemplo, a ignorância, Sim. que é uma maldição. Muito bom. Mas ela se torna uma virtude. Só que a ignorância ela nunca foi uma virtude em quaisquer civilizações. Se nós analisarmos, por exemplo, entre os egípcios, entre qualquer povo africano, se olharmos, por exemplo, para os gregos, para os romanos, né, para os povos de antiguidade clássica, até mesmo os hebreus, nenhum deles exaltaram a ignorância, ou viram virtude alguma na ignorância. Só que nós, evangélicos, eu me refiro a evangélicos não protestantes em si, não reformados, mas desse movimento evangelical que acontece, né? Nós exaltamos a ignorância. E, por vezes, colocamos a ignorância como um fruto do Espírito ou uma janela para que o Espírito Santo possa operar de forma mais eficaz. Acaba sendo uma responsabilidade. Exato, né? Ou seja, se você é um pregador que não tem muita letra, você será muito usado por Deus. Você receberá revelações, você será um pregador do monte, um pregador do fogo. Da mesma forma, é aquele que estuda a Bíblia, até mesmo porque a letra mata e o Espírito Esse não podia ficar de fora. Deus, ele nunca é glorificado, Mateus, quando nós conhecemos pouco sobre ele. Pelo contrário. Deus é glorificado quando somos totalmente satisfeitos nele. É isso que o John Piper coloca naquele livro Plena Satisfação em Deus. Deus é glorificado quando somos plenamente satisfeitos nele. Só que eu só posso ser satisfeito em Deus se eu conhecê-lo. E eu só irei conhecê-lo se eu me utilizar de todos os recursos que ele colocou diante de mim para que eu possa conhecê-lo. A oração, a consagração e, com certeza, o estudo das Sagradas Escrituras. É tão importante o senhor falar isso, Biel, porque é claro que está dentro das revelações de Deus, e aí nós entendemos que é um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, criou tudo, o universo e tudo que existe. Nós somos micro demais dentro desse universo que é tão macro, tão grande. E o que mais me impressiona é que mesmo nós estamos sendo tão pequenos no universo e numa criação que é tão grande, esse Deus que é tão grande, maior do que o universo, maior do que todas as coisas criadas, ele ainda quer se revelar para esses seres pequenos. E aí nós temos ainda a teologia, a ideia da revelação na consciência, a revelação na natureza, a revelação através de sonhos e visões, e o ápice da revelação, que é a salvífica, que é as escrituras. Então, Deus quer se revelar de todas as maneiras para nós. Ele quer que nós tenhamos esse conhecimento dele, ele quer se mostrar a nós, usa as escrituras, e aí tem a brincadeira, né, do antropopatismo, antropomorfismo. Perfeito. Fala na nossa linguagem, usa formas para que nós possamos compreendê-lo, e mesmo com tudo isso, esse Deus tão grande querendo se revelar, o que nós mais vemos são cristãos que não querem conhecer a esse Deus que é tão grandioso, que é tão poderoso, e se não querem conhecer esse Deus, tão pouco vão falar a respeito de alguém que não conhece. E aí talvez é o que Paulo menciona, né? Maneja bem as escrituras. Qual que é o maior problema hoje? Acredito que o senhor vê também, com certeza o senhor faz alguns react, e eu acompanho muito. Eu sou aqueles que dá risada, eu sou aqueles que curtem e falam, poxa vida. E o pior são os haters, que estão semelhantes a quem está sendo anunciado ali, né, o pronunciado, a questão, não tem nada a ver, e aí o camarada não tem nada para apresentar, a única coisa que ele apresenta não é conteúdo bíblico, não é versículo bíblico, é a própria opinião. Exatamente. E eu acho que isso é o pior. Eu tenho um amigo que ele é da religião afrodescendente, né, e aí tudo que ele vê da Bíblia, de alguém contra aquilo que a gente ensina, ele posta lá. Agora a feita dele
Hoje foi um bandista falando a respeito que não existe a palavra homossexualidade na Bíblia e a gente quer impor, né? Aí falou sobre Malacó, enfim, diversos termos. Ele fala, tá vendo? Eu falo assim, o mais engraçado é que você não estuda, você não conhece, você não vai atrás. Não acredita também, porque é de outra religião. E quer a aprovação da Bíblia sobre isso. Exatamente. E ainda distorce o texto, né? É contraditório. Se não acredita, por que quer aprovação? É porque Excelente. entende que há uma verdade nisso, né? Se me permite, ainda dentro dessa temática Claro. do muito estudo, pouco fogo do Espírito Santo, é estranho E é uma ignorância, esse né? movimento ignorante ter crescido dentro do meio pentecostal, uma vez que o movimento pentecostal se iniciou numa sala de aula. Não foi na Rua Azusa com William Seymour. O movimento na Rua Azusa, para nós pentecostais fervorosos, é algo extraordinário, Paz as de histórias Gales, contadas, embora teve os seus exageros, né? Mas é extraordinário. Mas começa numa sala de aula em Topeka, no Kansas, com Charles, então um seminário teológico. Então não sei por que é claro que tem sim as suas explicações históricas desse distanciamento que nós tivemos, mas utilizar o texto de 2 aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo está fazendo uma referência às ações da lei de Moisés em nós, para o estudo bíblico, é ferir o texto bíblico, fazer sangrar o texto bíblico de uma forma totalmente equivocada, fazer aplicações com uma péssima hermenêutica, com uma péssima interpretação. O apóstolo Paulo ali está falando dos efeitos da lei em nós. Ou seja, a letra, ela mata, ela produz morte, porque nós somos devedores e o papel dessa lei é nos mostrar o quanto nós pecamos. Você já parou para pensar, você que é pregador, que a lei em si, ela não tem somente um papel para nós seguirmos preceito por preceito. A lei, ela é tão didática que ela tem o propósito de humilhar o homem. O Paulo usa essa menção como um aiô, e você tem a ideia de até um professor que fala assim, ó, você está errado. É como se fosse um julgamento, um pré-julgamento desse professor. Exato. Né? Nas entrelinhas, permita-me contextualizar, Claro. É como se Deus estivesse falando para o homem, você é tão caído, você é tão depravado, que você não consegue lidar com 10 regras básicas que eu estou te dando. Entende? Então, o propósito da lei em nós é mostrar que nós somos devedores e que somente algo maior poderia nos salvar, que é a graça. É por isso que ele coloca, a letra mata, mas o Espírito vivifica.